pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu vou falar para vocês o seguinte: professor de escola e professor de faculdade são pessoas totalmente diferentes. Justamente porque o tempo que você passa, por exemplo, com o professor de matemática é literalmente um bimestre, diga-se de passagem, é literalmente o tempo que você vai passar com o professor da matéria e provavelmente você vai se esforçar mais. Além disso, a faculdade, principalmente de TI, é a pior forma de você aprender alguma coisa. Não todas as faculdades, mas principalmente qualquer faculdade relacionada à tecnologia da informação. Essa é a pior forma de você aprender alguma coisa. Justamente porque eu tive diversas matérias na minha faculdade. Eu tive, por exemplo, uma matéria chamada Arquitetura de Software, que tinha por objetivo ensinar padrões de projetos, enfim, esse tipo de coisa. Porém, o problema era o seguinte: o problema é que tinham as ideias centrais por trás dos design patterns, enfim, mas eu sentia uma falta de conhecimento teórico. E justamente por isso que eu não consegui, por exemplo, eliminar IFES estudando o Design Pattern Strategy. E é claro, hoje em dia eu tenho estudado bastante a respeito de Design Patterns, a respeito de Domain Driven Design, enfim, esse tipo de coisa. E para você que está pensando em se tornar um programador, é muito importante que você pense exatamente em ser um autodidata, em pesquisar conteúdo no YouTube também. Enfim, justamente porque muitas vezes uma forma como uma pessoa vai te ensinar no YouTube, muitas vezes vai ser muito mais didática. Aliás, no YouTube tem muito mais conteúdo, muito mais didático do que o conteúdo, por exemplo, que o seu professor da faculdade vai passar. Enfim, a partir das duas considerações, eu acredito que eu posso falar um pouquinho mais a respeito da minha experiência aqui com vocês. Bom, o primeiro semestre. O primeiro semestre tem toda aquela animação, né? Nossa, eu entrei na faculdade, que não sei o que, entrei na faculdade que eu gostava. Para dar um contexto um pouquinho maior para vocês, é o seguinte: eu já tinha entrado numa faculdade antes de ter feito a faculdade que eu fiz. Porém, eu desisti no meio do caminho. Eu vi que aquilo não, literalmente não era pra mim. E assim, hoje dando uma olhada nas disciplinas, eu dou graças a Deus todos os dias porque eu tomei essa decisão. Entende? E então, eu acredito que isso daí aumentou muito, mas muito a animação que eu tinha na hora que eu entrei na minha faculdade, na hora que eu entrei na minha segunda graduação. Então, eu estava abraçando todas as disciplinas de uma forma muito aberta, sabe? Enfim, eu estava mergulhando de cabeça nas disciplinas. Mas no segundo semestre as coisas mudaram completamente. No segundo semestre, por exemplo, cara, eu tive praticamente aquilo que eu tive lá no meu curso técnico. E uma coisa que eu digo pra vocês é o seguinte: dependendo de como você vai se empenhar no curso técnico, dependendo de como você vai se empenhar no seu estudo na internet, cara, a faculdade de TI, com, novamente, diferentemente das outras, você vai muitas vezes poder pular literalmente um ou dois semestres. Então, o segundo semestre, a gente ainda está em EAD. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer, que eu entrei na faculdade na época da pandemia. Então, a partir daí, cara, na faculdade não era louca de mandar a gente estudar presencialmente, né? Bom, eu vou ser bem sincero, eu não prestava atenção nas aulas. E no terceiro semestre, assim, no terceiro semestre eu cheguei a arranjar um outro emprego. Inclusive, o terceiro semestre foi a época em que eu mais peguei transporte público na minha vida. Tinha dias que eu pegava literalmente umas 8 horas de transporte público por dia. Eu ia fazer o curso do Jovem Aprendiz, eu tinha trabalho para fazer, eu tinha várias outras coisas. Então, e é claro que essa também foi a época mais produtiva nesse canal, inclusive. Eu fazia as coisas nesse canal durante a noite, eu deixava de dormir para fazer as coisas desse canal, inclusive. Então, no terceiro semestre, eu admito, eu faltei muito, eu fiz muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu cheguei bem cansado pro quarto semestre. Eu acredito que o quarto semestre foi o semestre que realmente eu mais me dediquei para a faculdade.
Enfim, justamente porque eu vi que aquilo talvez valesse a pena. Justamente porque o meu objetivo ao entrar na faculdade não era arranjar conhecimento, mas era arranjar contatos, arranjar amizades, enfim. Eu estava começando a conquistar aquelas amizades que eu realmente gostaria. Então, cara, por que eu falei que professor de ensino médio e professor de graduação são completamente diferentes? Justamente porque, bom, lembra que eu falei que eu fiquei muito, mas muito mais tempo com os meus professores do ensino médio? Pois é. Isso me permitiu, por exemplo, fazer um networking maior com eles. Isso me permitiu, por exemplo, ter contatos que eu tenho até hoje, sabe? Então eu tenho alguns números telefônicos, eu tenho não só números telefônicos, como também contato mesmo com alguns professores. Enfim, por maior que fosse a autoridade que um professor de escola pública tivesse sobre a sua vida, a relação que você vai ter com o professor. Quer dizer, por maior que fosse a. Por mais líquida que fosse a relação que você tivesse com o professor de. Oh meu Deus. Por maior que fosse a autoridade do professor de escola pública na sua vida, você tem que colocar em consideração uma coisa. Muito provavelmente vai ter um professor no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, principalmente se você for aquele aluno nerdão, que você vai se dar muito bem. E justamente por conta desse contato que eu tinha com os meus professores, eu tinha notas muito boas, muito boas. Eu posso inclusive pegar meu histórico escolar aqui. Isso daqui, só para vocês terem uma ideia, foram as minhas notas. Você pode dar uma olhada aqui em química, que é a melhor de todas, cara. Em alguns casos eu tenho um 9, um 8, um 9. Educação física eu já cheguei a tirar 10, enfim. Eu já tirava vários e vários e vários 10 em química, enfim, nessas matérias. E eu vi que na graduação eu não consegui ter esse mesmo desempenho. Eu vi que justamente por conta da liquidez dos relacionamentos entre professor e aluno, eu não consegui ter as mesmas notas. Eu não consegui ter o mesmo desempenho acadêmico. Uma coisa que eu me lembro bem é que no quarto semestre, além de ter sido o semestre que eu mais brilhei, assim, entre aspas, foi um semestre que eu tive 3 matérias que eu fui muito bem. Eu tive teste de software, eu tive desenvolvimento de sistemas web, eu tive uh, gestão de projetos, né? Gestão de projetos. É isso. No quinto semestre eu briguei com uma das professoras lá. Inclusive, essa professora aí que eu tinha uma certa amizade. Eu vi que todos os outros professores eles mudaram um pouco comigo depois que aquilo aconteceu. Todos. Então, uma grande prova disso, eu acredito que tenha sido lá pelos últimos dias de aula. Assim, eu vou ser bem sincero. O professor ele não tem obrigação de me ajudar naquilo que eu pedi para ele. Porque eu pedi para ele ajuda porque era o professor da matéria de infraestrutura, enfim, que ele ensinava AWS e tudo mais. Eu pedi para ele para que ele me ajudasse a hospedar uma API que eu desenvolvi lá no AWS. Pois é. E nesse mesmo dia ele estava conversando, ele estava tendo uma conversa super de boa, super franca, com alguns dos meus colegas de classe sobre pós-graduação, enfim, mercado de trabalho. Então foi uma coisa bem dois pesos, duas medidas. Eu acredito que aquela foi uma das principais provas, assim. Enfim, de forma geral, eu pude perceber que, assim, acima de tudo, não existe um lugar que seja para todos. Não existe. Não interessa se for a escola, não interessa se for a faculdade, não interessa. Não interessa. Não interessa. Não existe lugar que seja para todos. A escola talvez tenha sido para mim. Justamente porque, que nem eu falei, eu desenvolvi amizades, eu fiz contatos, eu lidei bem com pessoas. Mas a faculdade foi uma coisa um pouquinho diferente. De forma geral, cara,
eu vejo que a maior parte da minha graduação eu não fiz 100% daquilo que eu poderia ter feito. Em algumas matérias, por exemplo, eu não fiz nem 10%. Estatística, por exemplo. Estatística é uma matéria que eu simplesmente sentava no fundão, eu simplesmente discordava da forma como o professor ensinava e eu simplesmente queria passar raspando e é isso aí. E foi basicamente o que eu fiz. Eu simplesmente passei raspando e é isso. E lembra que eu falei que a faculdade é a pior forma de te ensinar algum determinado assunto? Pois é, eu te digo uma coisa, cara. A faculdade é a pior forma de você aprender algumas coisas. O sistema educacional ele não quer que você aprenda. O sistema educacional não quer que você seja criativo. Enfim, eu passei por uma experiência na faculdade que me levou não só a empurrar tudo com a barriga, como também meio que fortaleceu aquilo muito na minha cabeça de que o sistema educacional não quer que você aprenda. E isso estava um pouquinho relacionado com o livro de poesias. Mas assim, foi um nível de eu ter até mesmo um psicólogo, aliás, uma psicóloga tomando atitudes antiprofissionais, como é o caso de me julgar, enfim. E uma boa parte das coisas que impulsionaram uma má experiência para mim foi justamente o fato de que eu não estava bem comigo mesmo, justamente pelo fato de que eu não estava me entregando 100% aquilo que eu estava fazendo. Diferentemente de outras coisas que eu faço hoje em dia e diferentemente de outras coisas que eu fazia. Enfim, uma coisa que eu via que fazia muito mal pra mim é justamente isso. Estar num lugar onde eu não dou 100% de mim, estar num lugar onde eu simplesmente não sei o porquê eu estou aí. Enfim, o maior conselho que eu posso dar para você, meu amigo não sei se é um interlocutor. Oh meu Deus, me corrijam aí, cara. Me ajudem aí nos comentários, tá bom? Mas o melhor conselho que eu como mensageiro posso trazer para vocês é o seguinte. Cara, se você tiver que fazer alguma coisa na sua vida, não faça ela por necessidade, faça ela porque, cara, faça ela com 100% de você, sabe? Se esforce ao máximo por aquela coisa. Seja um trabalho, seja uma faculdade. E se você puder, assim, se livrar de coisas que você não... que você tá vendo que você não tá dando 100% de você, simplesmente vai lá e se livra, sabe? Simplesmente se livre. A segunda coisa é um conselho que eu daria para uma pessoa que vai fazer qualquer faculdade, não só de TI, enfim, isso daqui serve para quem quer ser médico, para quem quer ser psicólogo, para quem quer ser qualquer outra coisa. Bom, busque, além das suas matérias da faculdade, busque fixar ao máximo aqueles conceitos que vão te ensinar na faculdade, porque esses conceitos eles vão ser extremamente importantes. E como é que você faz isso? Muitas vezes você faz isso procurando alguma videoaula no YouTube, procurando algum livro para ler, procurando algum artigo para ler. Enfim, existem infinitas formas de você estudar e de você fixar algum conteúdo na sua cabeça. A terceira dica que eu dou para vocês é a seguinte: tenha hobbies e interesses, mas não leve esses interesses para a faculdade. Justamente, por exemplo, eu era uma pessoa que gostava muito de poesia. Eu vi a história de um canal aí do YouTube, de um criador de conteúdo, inclusive, que ele falou que ele tinha bastante dom para poesia e que inclusive a professora de português elogiava bem as poesias dele. Bom, assim, né? Eu tive uma bela treta por causa de poesia, então isso é uma longa história. E justamente por que eu falo isso? Justamente porque o sistema educacional não quer que você seja criativo, não quer que você seja uma pessoa inteligente, quer que você seja simplesmente uma máquina. Isso é em todos os níveis, cara, da graduação até o ensino infantil. E
Hoje eu vejo que eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de fazer poesia justamente por causa de todo aquele negócio que aconteceu. Mas eu vejo que eu tô trabalhando essa dificuldade para que eu consiga de fato voltar a escrever. E assim, eu não eu não acredito que eu vou voltar à ativa tão cedo ainda. Eu acredito que até porque eu tô focado em outras coisas. Eu fiz esse vídeo nesse canal justamente para passar um pouquinho o tempo. Ah, até porque eu acredito que outra coisa que seria bem interessante seria falar a respeito da criatividade, um pouco de como é que ela toma um pouco demais o nosso tempo, muitas vezes. Por exemplo, a ponto. Eu vi o caso de um grande artista, inclusive, que muitas vezes ele deixava de dormir para escrever. Enfim, isso foi o meu caso durante muito tempo, assim. Eu vi que eu fiquei, assim, de janeiro a julho do ano passado, bastante focado em arte, bastante focado mesmo. Tanto que naquela época eu escrevi um livro de 180 páginas, mas que deu muita. Enfim, deu muita treta e eu não quero falar sobre isso. O quarto ou o quinto conselho, não sei mais a ordem, seria o seguinte: fuja de pessoas líquidas. Fuja totalmente de pessoas líquidas. Sabe, sabe aquelas pessoas que muitas vezes você vai ver, sei lá, cara, num momento da sua vida, daí depois você não vai ver mais? Fuja de pessoas assim. Eu tive essa mentalidade na época da faculdade, eu me decepcionei bastante, mas assim, eu me decepcionei bastante porque eu percebi que as pessoas que eu achava que eu tinha um relacionamento de amizade sólido eram nada mais do que pessoas extremamente líquidas também. Enfim, pessoas que eu tinha um relacionamento extremamente líquido. E o quinto ou sexto conselho também que eu daria é cuide de você. Cuide de você, cuide dos seus interesses, enfim. Por que eu dei uma parada na poesia? Eu dei uma parada na poesia justamente porque eu percebi que eu escrevia muito mais para os outros do que para mim. Eu escrevia muito mais sobre os outros do que sobre mim. Eu comecei a escrever um livro também naquela época e eu não terminei, inclusive. Eu tenho até mesmo um caderninho aqui. Eu coloquei, claro, o protagonista como eu, mas eu coloquei vários dos meus outros amigos daquela época, naquele livro como personagens. E eu coloquei inclusive os nomes deles. Então, em muitos momentos eu vi que eu parei de focar um pouquinho em mim mesmo justamente para focar nos outros. Mas cara, a gente tem tanta riqueza dentro da gente, a gente tem tantas coisas que a gente gosta, tantas coisas que a gente gostaria de aprender. Por que focar tanto nas outras pessoas, sabe? Então, eu acredito que, tipo, eu tô nesse processo de meio que, assim, parar de escrever poesia pros outros. Começar a escrever sobre mim. Começar a parar de escrever livros sobre os outros. Começar a escrever sobre mim. Começar a escrever sobre coisas que eu gosto. Se você me perguntar se eu parei de escrever, cara, assim, eu não parei de escrever. Mas ultimamente eu não tenho escrito ficção, tenho escrito mais, por exemplo, pesquisa, enfim, pesquisa acadêmica fora da faculdade. Cientista maluco, né? Pois é. Tenho lido algumas coisas sobre demografia, eu tenho escrito aqui algumas coisas. Enfim. E algumas coisas sobre xadrez também. Ah, e é isso, cara. É isso. Ah, e você vai ver que quando você começar a escrever sobre as coisas que você realmente se interessa, cara, quando você começar a utilizar a sua criatividade, por exemplo, para você escolher assuntos que você se interessa, ideias de negócio que você pode ter, você vai ver como é que você vai ficar muito mais inteligente. Quer dizer, muito mais inteligente não, mas muito mais livre, sabe? Muito mais emocionalmente livre. Eu, naquela época da faculdade, como eu falei pra vocês, uma coisa que eu acho que piorou muito, e muito, a experiência naquela faculdade
foi o fato de que eu era uma pessoa emocionalmente dependente de algumas outras pessoas. Eu era, além de ser uma pessoa emocionalmente dependente, né? Eu era uma pessoa que estava extremamente fragilizada, enfim, por conta de N questões. E foi justamente por isso que eu dei aquele conselho de vocês fazerem aquilo que realmente preenche vocês, enfim. Não fazerem alguma coisa que vocês vão simplesmente empurrar da sua vida. Porque, cara, são horas dos seus dias, é um tempo que você vai perder, sabe? Enfim. Sempre que você for fazer alguma coisa na sua vida, principalmente, sei lá, alguma coisa que vai ocupar bastante do seu tempo, tenha em mente por que você está fazendo aquela coisa. Por exemplo, eu fiz a faculdade por muito tempo, não só para desenvolver novas amizades, como eu pensava que poderia ser uma experiência bacana, igual a experiência que eu tive no ensino técnico. Enfim, justamente porque eu me dava bem com as pessoas, enfim, esse tipo de coisa. Em outros períodos da minha faculdade, eu tive a minha criatividade para criar uma ideia de negócio e eu queria monetizar essa ideia de negócio por meio de uma feira de empreendedorismo. Eu queria ganhar aquela feira de empreendedorismo, mas infelizmente eu perdi para uma marca de maquiagem. Para uma marca de maquiagem. Pois é, né? Uma ideia que melhoraria a educação. Nunca, nunca esquecer. É aquela coisa. Talvez tenha sido também. Talvez eu tenha perdido por conta daquela questão lá que eu fiz. Então. É complicado, né? Complicado. Mas hoje eu vou ser bem sincero, por mais que eu tenha amadurecido em algumas coisas, por mais que, tipo, que hoje eu não tenha, talvez, aquela dependência emocional que eu tinha antes, por mais que eu tenha aprendido a lidar com certas questões, por exemplo, na faculdade eu me pergunto, mano, pra que eu fiz isso, tá ligado? Pra que eu fiz isso? Tipo, emocionalmente eu amadureci, mas, assim, em outras questões eu achei uma coisa bem meia boca, sabe? Pra mim foi uma experiência bem meia boca eu ter feito a faculdade. Eu gostaria de falar, aliás, eu gostaria de utilizar esse canal pra falar um pouquinho das minhas experiências e, tipo, passar pra vocês, assim, as coisas que talvez eu teria feito diferente, enfim. Porque talvez seja útil, sabe? E eu vi um vídeo de um menino que. Cara, foi um vídeo bem YouTube anos 2010, sabe? Bem YouTube anos 2010. E eu gostei bastante desse formato de vídeo. Eu imagino que o áudio deve estar uma bosta. Eu imagino que a gravação deve estar uma bosta. Se você está assistindo pelo computador, certeza que isso daqui tá uma bosta. Mas, assim, eu gostei bastante dessa estética de vídeo. Bastante. Então, eu gostaria de fazer um vídeo a respeito, talvez, sei lá, de alguma experiência positiva que eu tive, sabe? Porque por mais que a experiência com a faculdade tenha sido uma experiência negativa, foi uma experiência que me fez aprender bastante, né? É claro, eu aprendi coisas técnicas também, tá? Algumas das coisas, algumas visões que eu tinha sobre determinadas coisas mudaram também, tá? A faculdade não foi uma perda de tempo, tá bom, gente? Foi só uma experiência ruim da minha vida. Eu gostaria talvez de falar futuramente a respeito de, sei lá, enfim. E é isso, cara. Em relação àquela coisa que eu fiz lá, eu já pedi desculpas pra pessoa, tá? Mas, assim, é meio foda porque, tipo, eu. Assim, eu perdi umas boas amizades nesse tempo aí, porque, tipo, eu tenho até hoje professores que não me respondem no WhatsApp. Eu mandei uma mensagem para um professor que me respondia regularmente no passado, mas que eu acho que depois desse incidente ele não quis mais me responder. A minha psicóloga, que ela me julgou depois de um tempo, eu tentei entrar em contato com ela, eu também não consegui, enfim. E tantas outras coisas, sabe? Enfim. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu gostaria talvez de falar a respeito de alguma experiência boa que eu tenha tido.
Eu gostaria talvez de falar a respeito do dropshipping, talvez a respeito do curso técnico, enfim, alguma experiência desse tipo. Beleza? Alguma experiência com o cristianismo, enfim. É isso, cara. É isso. Falou, gente.